E aí, família, firmeza, mais uma aula da hora aí pra nós. A aula de hoje é de período liberal democrático, mas é importante que a gente entenda que esse período ele vem depois de Getúlio Vargas. Ainda tem alguns presidentes que a gente não discute nesse meio termo, como o Café Filho, Gaspar Dutra, que passa aí, que já sucede Getúlio Vargas, mas não importa muito nesse ponto. E aqui a gente vai falar de dois períodos importantíssimos para a gente compreender a ditadura militar e o processo de desenvolvimento da indústria do Brasil. Beleza? Então os temas abordados na discussão é o governo de Juscelino Kubitschek. Geralmente ele cai bastante no vestibular. Eles gostam de cobrar uma característica importante desse governo e a gente vai ressaltar ela aqui. O governo do João Goulart, que é o governo antecedente ao golpe do regime militar brasileiro de 1º de abril de 1964. No golpe militar, a gente vai falar da montagem da ditadura, o processo de ditadura total, os bastidores do milagre econômico, um tema importantíssimo e muito cobrado na geopolítica e na história do Brasil e na história geral, e a luta pela abertura do regime militar. Beleza? Todos esses temas eles vão ser divididos em 3 aulas. Nessa primeira aula a gente vai falar desses dois governos, do João e de Juscelino, e para vocês compreenderem um contexto do golpe militar e que tipo de país vai estar na mão desse regime militar, beleza? E a aula de ditadura militar vai ser dividida em 2 encontros, ditadura 1 e ditadura 2, beleza? Então vamos lá, quebrada. O governo de Juscelino, né? Não importa muito aí vocês saberem a data especificamente, mas é importante que vocês compreendam que ele veio posterior a Getúlio Vargas e ele é um período considerado como um período liberal democrático, certo? Então, nesse sentido, ele tem como característica importante o alto desenvolvimento econômico que ele foi refletido no PIB brasileiro, que crescia em média de 7% ao ano, não interessa muito vocês saberem os detalhes, mas vocês têm que saber que foi um momento de crescimento econômico muito forte. Então o crescimento foi muito acelerado, diferente dos períodos anteriores que é engatinhando, engatinhando, engatinhando. Beleza? Então esse é o primeiro momento aí de ápice desse desenvolvimento econômico do produto interno bruto, beleza? O período, né, ele também é caracterizado pelo fortalecimento da indústria de bens de consumos duráveis. Esse é um importante, esse é um importante tema que geralmente eles gostam de abordar no Juscelino Kubitschek, né? É o primeiro momento que vem para o Brasil, por exemplo, a indústria e a linha de produção automotiva. Aqui a gente tem uma foto de 1960 na cidade de São Paulo, uma linha de produção aí dos Fusqueta, beleza? Dos besourão monstro, várias cores, parça. Beleza? Isso é importante, é um período que quando você pensar em produção de carro no Brasil, você tem que lembrar de Juscelino Kubitschek. É esse primeiro momento que essa indústria de bens de consumo duráveis, geladeira, fogão, carro, essas coisas, algumas máquinas só, tá? Bem poucas mesmo. O Brasil nunca exportou tecnologia, isso é importante, beleza? E por volta aí de 1960, né, os principais produtos, presta atenção, porra, os principais produtos importados pelo Brasil eram o petróleo e o trigo. O petróleo é muito importante, porque esse ponto aqui do petróleo e do trigo ser um dos principais produtos agora que o Brasil importa, quer dizer que a sua indústria está sendo abastecida por esse petróleo, ou seja, a indústria está desenvolvendo e é esse tipo de economia que importa bastante petróleo que vai levar, presta atenção, a gente vai falar lá na última aula, falei que são 3 aulas, lá na última a gente vai falar do milagre econômico da ditadura militar. Será a crise do petróleo e a dependência do Brasil que inicia nesse momento com o Juscelino, né, de importar petróleo, ou seja, comprar do exterior petróleo para abastecer a sua indústria. Essa dependência e a crise do petróleo vai levar à ruína, o milagre econômico da ditadura, o milagre econômico da ditadura e, consequentemente, o fim da ditadura militar. Esse é um tema muito abordado, por exemplo,
em geopolítica e história do Brasil. Então presta atenção, isso é importante. É no governo Juscelino que agora o Brasil começa a trazer as primeiras indústrias, por exemplo, de bens de consumo duráveis, e é nesse momento que o Brasil começa a importar mais petróleo, por exemplo, do que produtos industrializados. Isso é uma principal característica de que há um processo de industrialização no Brasil. Beleza? Já iniciado lá com Getúlio, mas agora acentuado aqui com Juscelino Kubitschek, beleza? As bases econômicas, por exemplo, elas foram caracterizadas em cima de um plano de metas, né? O Juscelino ele é bem conhecido por esse plano de meta. Eles são divididos, olha os setores, tá? Nos setores de energia, transporte, indústria, educação e alimentação. O que é importante você compreender desses setores, desses 5 setores? É que todos eles fazem parte de um processo de industrialização desse país. Então, você vai investir na energia, que é um setor importante para as indústrias, o transporte, para que esses produtos importados cheguem no consumidor final e, consequentemente, os produtos industrializados feitos no Brasil agora com essa indústria nascente aqui sejam importados, certo? Na indústria, na educação e na alimentação, para que tenha mão de obra aí qualificada para esse novo modo de produção, beleza? Isso é importante vocês compreenderem que o plano de metas ele é alinhado com o processo de industrialização do Brasil. E o principal slogan desse plano de meta era a construção de Brasília. Antes da construção de Brasília, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Antes era a Bahia, aí no período da mineração foi para o Rio de Janeiro e ficou no Rio de Janeiro até o Juscelino Kubitschek construir Brasília, beleza? Então esse plano, a construção de Brasília, ele tinha um caráter muito propagandista, mas ele tinha uma finalidade muito importante. E o vestibular cobra muito isso de vocês. Então vocês precisam anotar essa porra, mano. A construção de Brasília, além do caráter de propaganda, ela tinha um caráter, uma finalidade de produzir a interiorização do capital em regiões do sudeste, ou do centro-oeste e do centro e do norte do Brasil. Ou seja, o capital, as indústrias que só ficavam no nordeste, nas regiões litorâneas por causa da facilidade de produzir e exportar, ele está tentando agora, o Juscelino, através da construção de Brasília, levar esse capital para o interior do Brasil, para regiões que não eram exploradas por esse capital industrial. E a construção de Brasília, a Zona Franca de Manaus, são regiões extremamente importantes nesse período, beleza? Então é importante que tinha como finalidade produzir a interiorização do capital nessas regiões. Aqui a gente tem uma foto de 1960 da Asa Sul de Brasília. Como a gente vê, foi uma cidade que ela não foi construída ao decorrer de um processo, mas ela foi totalmente pensada dentro de uma arquitetura e já foi implementada. Então a gente vê que ela é muito simétrica, né? Ó, as casinhas são todas iguais, é tudo baixinho, ó, tudo a mesma cara. Por quê? Porque foi tudo pensado de uma vez só. Né? Não foi uma cidade que foi crescendo e criando identidade. Né? Ela já foi implementada e desde aquele período até hoje ela constrói aí toda a identidade de Brasília, que é muito forte hoje e é o Distrito Federal do Brasil. Beleza? Uma cidade extremamente importante. Só que todo esse processo, esse crescimento econômico muito forte, a construção de Brasília, todos esses investimentos, todas essas isenções que tiveram que ser feitas para essa indústria automobilística, de eletrodoméstico, por exemplo, da General Motors, vir para o Brasil, General Electric, né, na verdade, vir para o Brasil, tudo isso, né, foi possível através de diversos empréstimos estrangeiros. Então a dívida externa brasileira cresce enormemente nesse período e Juscelino entrega um país que tinha ali um processo de interiorização do capital, tinha ali uma implementação mais forte e acentuada da industrialização. Que industrialização é essa, Quebrada? A de substituição de
importação. Isso é importante. É um conceito fundamental para a geopolítica e cai bastante em história. Eles gostam de associar com história. Beleza? Nas eleições, né, teve as eleições e as eleições quem sucedeu aí foi o Jânio Quadros. Jânio Quadros era um populista, um cara bem doidão mesmo, doidaço mesmo, né? Ele tinha um slogan da vassourinha, ele falava que ia varrer a corrupção para fora do Brasil, né? Só que o Jânio Quadros, ele era uma pessoa assim bem excêntrica, né? E teve diversos problemas ali com os agentes da República Brasileira. E chegou um determinado momento, né? O seu vice, na realidade, era o João Goulart, né? O João Goulart, ele tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Ou seja, João Goulart, ele já era vice de Juscelino Kubitschek, né? O João Goulart, esse cara aqui. E João Goulart, ele consegue emplacar aí mais uma vice e ele vira vice de Jânio Quadros. Beleza? Jânio Quadros, ele é eleito com a maior porcentagem de votos. É interessante falar que o Goulart, ele consegue mais votos do que o próprio Quadros, né? É interessante aí porque o vice, ele era uma votação diferente do presidente. Então, existe uma votação para o presidente e existe uma votação para o vice. Você concorria a presidente e o outro você concorria a vice. Eram chapas diferentes, diferente do que é hoje, que é a mesma chapa, né? Junta um presidente e um vice. Não, era uma eleição para um e eleição para outro. O Goulart, por exemplo, ele teve mais números de voto do que o próprio Jânio Quadros. Só que o Quadros ele acaba renunciando e o Goulart, né, que estava aí numa empreitada 1000 grau, né, o Jânio mandou o Goulart lá para a China para aprender ali o processo de industrialização da China, ver como que a China sustentava esse alto crescimento econômico. E o Goulart, nesse mesmo período que ele acabou mandando o Quadros, né, nesse mesmo período que mandou o Goulart para a China, ele renunciou à presidência e automaticamente, né, o João Goulart ia ser empossado como presidente do Brasil. Só que as Forças Armadas brasileiras vetam a posse de João Goulart. Então, nesse momento, né, é importante que a gente vê que há um conflito, uma tensão muito forte. A Constituição determinava que João Goulart, por ter sido eleito como vice de Jânio Quadros, deveria assumir a cadeira da presidência se João Goulart morrer, ou Jânio Quadros morresse, ou o que for, e renunciasse. Ele renunciou, João ia para a cadeira. As Forças Armadas, né, tinha muitas restrições com o Goulart. Muitas restrições. A primeira delas era que o João Goulart, ele era do mesmo partido, olha que importante, ele era do mesmo partido, o partido que foi fundado por Getúlio Vargas, ou seja, ele era do Partido Trabalhador Brasileiro, ele era do PDB, certo? Um partido muito forte no Rio Grande do Sul. Isso foi tão forte que quando o João Goulart chegou no Brasil, depois dessa empreitada, sabendo que o Quadros tinha renunciado, quando ele chegou no Brasil, as Forças Armadas tentaram vetar a sua posse, só que no mesmo momento o governador Leonel Brizola, né, do Rio Grande do Sul, também do partido do João Goulart, ele aí arma uma defesa bem forte e radical para que João Goulart conseguisse assumir a cadeira da presidência e consegue que ele assuma. Nesse primeiro momento, o Goulart faz o plano trienal, né, para combater a inflação e retornar ao crescimento. É importante, né, que país o Brasil pegou? Um Brasil extremamente endividado e com inflação altíssima devido ao processo de industrialização do Juscelino Kubitschek. Então, o João Goulart tinha que automaticamente trabalhar esse processo, certo? Nesse momento, ele também inaugura, né, ele fala, né, ele faz diversas falas, né, sobre reformas estruturais profundas no Brasil, como a agrária, tributária, financeira e administrativa. A agrária é a principal e a tributária são as principais que vão causar mais medo na alta cúpula do Exército e na elite agroexportadora brasileira, certo? Aí o que acontece? Setores que são muito alinhados com essas ideias de reformas profundas no Brasil acabam se unindo e apoiando João Goulart nesse processo. Por exemplo, a UNE. Só que a UNE, é importante aqui falar,
que ela se mobilizava em torno das propostas da universidade pública, né? Então, assim, não só a universidade pública, mas da escola pública e do ensino. Então, a UNE, ela lutava especificamente, né, por propostas, né, em torno da educação brasileira. E a Igreja Católica, setores da igreja, não toda a igreja, mas setores da igreja se sensibilizavam com isso e também aderiam a esse processo. Isso é importante. Tá? Além disso, além dos estudantes apoiando João Goulart também, porque se sentiam sensíveis às propostas do governo de João Goulart, no Nordeste a gente tinha aí, né, as ligas camponesas. As ligas camponesas são as principais organizações que a gente tem de luta por moradia, certo? Luta por terras, certo? Para que as pessoas tenham terras para poder morar, cultivar e o principal, sobreviver, parça. Certo? Então esses trabalhadores rurais, eles tinham essa proposta e se engajavam muito com a ideia de uma possível reforma agrária que João Goulart estava incitando, estava comentando ali nos processos da República, beleza? Aqui a gente tem uma foto dos parça aí lá na Ligas Camponesas, aí você vê que o bonde é 1000 grau, beleza? E o que acontece? A resistência, né, parça? Imagina você ficar falando de reforma tributária, tributar a grande propriedade, tributar diversas riquezas, fazer reforma agrária, tirar as terras ociosas, as terras não utilizadas, né, por essa elite agroexportadora. Você imagina que a treta vai pegar, né, parça? O bagulho vai ser louco. Só que o que acontece? Os trabalhadores nacionais, né, que estavam ali trabalhando e sendo explorados dentro da indústria, dentro daquela burguesia nacional industrial que a gente comentou lá atrás, daqueles barões, né, dessa indústria, dessa elite, dessa oligarquia dissidente, né, a palavra que a gente usa e o vestibular gosta de usar, né. Os trabalhadores, eles se uniam aí dentro do Comando Geral dos Trabalhadores, né, e também em organizações mais orgânicas, por exemplo, organizações de sindicatos e organizações de bairro, que é muito importante nesse período, as organizações de bairro, isso é muito importante. E o Jango, né, o João Goulart, né, que tinha o apelido de Jango aí, ele acaba fazendo um comício na Ferrovia Central do Brasil em 64, ó, já próximo ao golpe. Então todo esse contexto de radicalização e apoio que João Goulart conseguia aderir dentro da sociedade acabou trazendo um descontentamento fodido, parça. Os caras começaram a ficar putaço com João Goulart, isso é importante, certo? E nesse comício é muito importante que a gente vê quem era que apoiava o João Goulart, né? Você tá vendo aqui, ó, as quebral aqui, ó, o pessoal, ó. Isso é importante. Aqui a gente tem a polícia, né, protegendo, um parça aqui, ó, 1000 grau, e o exército aqui protegendo também. Então, é uma manifestação popular em apoio a João Goulart, presta atenção, é uma manifestação popular em apoio ao João Goulart, né, feita antes do golpe, né, isso é importante, e o exército e a polícia estavam protegendo aí, né, a manifestação, né, e a banda, por exemplo, dos fuzileiros, né, estavam tocando aí lá para animar o bagulho e ficar mais 1000 grau ainda, beleza? Então aqui é uma manifestação de apoio a toda a política que João Goulart estava acenando. Uma política que ela causava pavor na elite agroexportadora, né, na oligarquia dissidente, né, no alto escalão do exército, porque acabava aí por tributar fortunas, fazer reformas profundas, reforma agrária, tirar terras ociosas e transferir ela para aquelas pessoas que não têm terras para conseguir sobreviver e produzir os seus próprios alimentos, beleza? E aí a resistência vem aí dessa elite, você acha que a elite ia aceitar essa porra assim, né? Que eles iam chegar lá e falar, ah, beleza então, deixa o cara aí. Nesse momento, o golpe, né, começa a se articular na Escola Superior de Guerra do Brasil, isso é importante, é o alto escalão do exército, das Forças Armadas. Tinha o principal líder desse golpe, o cabeça desse golpe,
o general Castelo Branco. Ele era o chefe do Estado-Maior do Exército, ou seja, ele era o subordinado a João Goulart, certo? Ele era o líder máximo das Forças Armadas por ocupar a cadeira de chefe do Estado-Maior do Exército, e essa cadeira ela é nomeada pelo presidente, mas quem nomeou Castelo Branco foi quem? O Quadros. O Quadros renunciou e agora o Goulart está na cadeira da presidência e o Castelo Branco articula esse golpe. No mesmo mês, isso é importante, em abril, quase 500 mil pessoas desfilaram em São Paulo, fizeram uma manifestação em São Paulo em apoio, presta atenção, em apoio e contra as reformas de João Goulart. Essa marcha ela foi denominada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí que a gente tem uma foto dela. Presta atenção, olha as pessoas que estão aqui, olha o perfil dessas pessoas, olha as roupas que elas estão vestindo. E olha, essa aqui são as pessoas que estavam manifestando, né, apoiando o golpe, né, apoiando essa investida das Forças Armadas, certo? Contra essas reformas. Quem são essas pessoas e quem são essas pessoas de apoio ao Goulart? Então aqui você consegue ver nitidamente conflito. Quem é que está confrontando com quem? Essa manifestação lá na Ferrovia Central, em apoio ao João Goulart, e essa manifestação em apoio ao golpe. Entendeu? O general Olímpio Mourão, esse cara aqui é importante na história, né? Mas não importa muito aqui pro vestibular, o nome especificamente, mas é um cara que aparece bastante na nossa história articulando os golpes, né? E o general Olímpio Mourão, filho aí, ele levanta a sua guarnição, ou seja, ele é um general que tem um exército, o exército, por exemplo, que está em Minas Gerais, está sob o seu comando, e recebendo ordens de Castelo Branco, o Olímpio Mourão levanta o seu exército e marcha em direção ao Rio de Janeiro para tirar João Goulart da presidência da República. Nesse momento, os principais governadores dos estados, como o estado de São Paulo, o Adhemar Barros, né, ele é um clássico barão aí, né, um clássico barão, um clássico representante da elite brasileira, da elite agroexportadora do café. O Carlos Lacerda, esse cara vai aparecer no Rio de Janeiro, inclusive ele vai aparecer na foto do golpe, e o Magalhães Pinto. Não importa os nomes desses caras, mas o que importa? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os principais estados econômicos do Brasil, apoiam, né, a investida de Olímpio Mourão contra o Rio de Janeiro para derrubar João Goulart do poder. João Goulart sai do Rio de Janeiro, né, em fuga, 1000 graus, já pega o carro, já vai 1000 graus e vai para o Rio Grande do Sul, onde Brizola tentava organizar uma resistência, uma segunda resistência, né? Você viu que eles já tentaram impedir que o Goulart tivesse a posse, e mesmo assim ele conseguiu, e depois, quando ele foi colocando seu governo, mostrando o que ele queria fazer, aí eles levantaram o exército e foram derrubar ele, né? Só que o Jango, ele pediu ao Leonel Brizola que ele não resistisse a esse golpe, porque ele tinha um temor, né? Inclusive existem vários documentários que explicam esse momento, né, do João Goulart, por que ele não tentou resistir, né? E o principal argumento é que ele tinha um medo constante de que o Brasil afundasse numa guerra civil, né? Mesmo não resistindo, uma grande parte da população foi para a rua tentar fazer manifestações em apoio ao governo do João Goulart, diversos movimentos operários, diversos setores da classe média, alguns setores da classe média, no caso, foram para a rua e todos eles foram reprimidos em uma velocidade assim super rápida, certo? Porque os tanques de guerra, por exemplo, do Olímpio Mourão estava na República Brasileira, né? Literalmente um golpe no Brasil, beleza? Então é isso, quebrada. Agora a gente vai falar um pouco do regime militar. Vai ser a primeira aula para a gente falar da montagem desse sistema, né? A gente viu o que antecedeu. A gente tinha o Juscelino Kubitschek, isso é importante, né? Isso é importante, o Juscelino, certo? A gente tinha o Juscelino Kubitschek ali, e a gente tinha ali também
o governo, né, do Jango, onde ele herda do Juscelino um país extremamente endividado, com uma inflação extremamente alta, e ele precisava, de alguma forma, tentar reequilibrar esse país. E a opção dele foi por reformas profundas, que acabou descontentando diversos setores da elite e da Escola Superior de Guerra, que articulou um golpe e derrubou João Goulart. Beleza? Então é isso, quebrada, e é nóis.